aí galera, beleza? Pra honra e glória do nosso Jesus Cristo, estamos aqui mais uma vez nessa história maravilhosa que mudou a humanidade, meu Deus! Gente, hoje nós estamos aqui em um momento maravilhoso que mudou realmente a história da humanidade. E é justamente por causa desse momento que nós podemos crer em Cristo e confiar em Cristo. E como o apóstolo Paulo disse, inútil seria a nossa pregação se Cristo não tivesse ressuscitado. E é justamente o ápice de toda a profecia, o ápice de toda a cura, o ápice de toda a religação com Deus, o ápice de tudo aquilo que Jesus viveu, pregou e ensinou. Está aqui diante de nós, a ressurreição de Cristo. E mais uma vez, muito obrigado em nome de Cristo Jesus por você estar aqui. Aproveita, deixa um like aqui, porque nós estamos aqui começando com esse formato um pouco diferente. Nós tivemos nas últimas 2, 3, 4 lives, nós tivemos alguns probleminhas. E eu não sei se foi problema com a plataforma, né? Eles tiraram, né, as lives e tal, porque algumas palavras a gente estava falando a respeito, né, dos momentos anteriores a Jesus ser ressuscitado, se é que você me entende. E eu não sei se foi um problema com a plataforma e tal, ou se foi um problema, não sei. Tipo, não sei o que aconteceu. Eu sei que as últimas 2, 3, 4 lives ficou só com áudio. Então, né, fica ruim. Aí, dessa vez a gente está gravando. Inclusive, a gente está aproveitando aqui gravando com a tela, para vocês poderem também acompanhar o texto. E a gente... aí, por isso, né, que eu peço mais uma vez, por favor, deixa um like aqui, para a gente saber, né, se foi uma forma legal de ser feito esse vídeo ou não. Eu particularmente gostei demais, porque dá pra gente ir acompanhando o texto, né, parte por parte junto. Mas é isso, eu quero o seu feedback também. E só bora que Deus é bom, que importa. Vamos começar aqui. A ressurreição. Literalmente essa perícope, elas são duas, né? A gente lá na frente a gente vai pegar essas duas perícopes, mas que falam do mesmo, desse contexto aqui. E justamente é uma narração. Isso que é interessante, porque a lei do Senhor, ela fala justamente principalmente a nova aliança, ela é uma narração dos fatos. Não é assim uma história figurada ou um debate, algo assim, não. Mas ela é uma narração do que está acontecendo de forma direta. E é exatamente o que está acontecendo aqui. No livro de Atos, essas narrações elas são mais comuns ainda. Mas aqui a gente já começa bem esse ápice, né? De uma narração daquilo que está acontecendo de forma totalmente possível, de forma totalmente funcional. E vamos começar. A ressurreição. Inclusive, é João capítulo 20, versículo 1 ao versículo 18, se Deus quiser. E aqui a gente começa, nossa, eu amei isso aqui, porque dá para realmente você acompanhando também. E é assim que a gente faz, sabe? Por honra e glória do nosso Jesus Cristo. E pronto, vamos seguir que a gente vai continuando aqui. Graças a Deus. No primeiro dia da semana. E aí você vê, aqui isso é muito importante, porque João, quando escreve, ele deixa muito claro qual dia foi. Não foi o último dia, que é justamente o sexto, e também não foi o que é justamente o sétimo, e também não foi o segundo dia, né, depois do domingo, mas foi no primeiro dia da semana. Isso aqui é muito importante, porque é literalmente o cumprimento do que está escrito, que Jesus iria dar sua vida em uma sexta-feira. No sábado ele iria descansar, porque sábado é descanso, Shabat é descanso. E domingo, no início da semana, no primeiro dia, Jesus iria voltar, né? Voltar para cá, estar conosco e continuar sua obra e seu ministério. No primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, bem cedo. Não era domingo, tipo, 3 horas da tarde, não era domingo 5 horas da noite, 5 horas da tarde, não. Era domingo bem cedo. Ainda estava escuro. E interessante é que João, ele faz questão de falar, ainda estava escuro. Ou seja, era madrugadinha, sabe? Era bem cedinho mesmo. Era, tipo, muito cedo. Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida.
Isso aqui é muito importante. Gente, uma pedra ser removida era absurdamente difícil, porque uma pedra, para ser colocada lá, era necessário, tipo assim, 40 homens. Inclusive naquele relato de Jacó, quando Jacó ele quer dar água de beber para os seus animais, aí ele chega ali e o pessoal fala, olha, não tem como a gente tirar essa pedra, é necessário que seja no final do dia, para quando todos os pastores estiverem juntos. E só aí que a gente vai conseguir, né, tirar essa pedra para poder dar água de beber. E essa pedra não era uma pedra assim, essa pedra de Jacó era uma pedra que ficava em cima do poço. Já essa pedra de Jesus ficava de lado. E isso era também complicado de fazer essa volta, né? Tirar, botar. Era uma pedra muito grande, muito pesada. E Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1 ao 5, diz assim: No princípio, Deus criou os céus e a terra. E foi tarde e manhã, o primeiro dia. Você vê, assim como Deus ele fez o primeiro dia lá atrás, e fez tarde e manhã, aqui Deus estava fazendo um novo dia. Não um dia qualquer, mas o novo dia da nova e eterna aliança. E aqui, essa parte aqui é muito importante. Presta muita atenção nisso aqui. O primeiro dia da semana marca simbolicamente um novo começo. Assim como o primeiro dia da criação. Lembra? Primeiro dia da semana, primeiro dia da criação. A ressurreição de Jesus inaugura uma nova criação. Uma nova era. Para quem? Para nós, para toda a humanidade. Vamos correr por causa do horário. Salmo 118, versículo 22. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Lembra que Jesus ele foi rejeitado? Lembra que Jesus ele não foi aceito no meio dos seus? Então, essa pedra, Jesus, é justamente a pedra fundamental. Ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus. Ponto. Foi ele que disse. Foi ele que falou. Isaías capítulo 26, versículo 19. Mas os teus mortos viverão, os seus corpos ressuscitarão. Vocês que habitam no pó, acordem e cantem de alegria. Olha aqui, já sendo profetizado a ressurreição. Olha aqui, já sendo profetizado que aqueles que habitam no pó, ou seja, aqueles que não vivem mais não estão mais entre os viventes, eles vão ressuscitar. Eles vão vir a ressurgir, vão vir a voltar com Cristo, vão vir a voltar com o Senhor, vão vir a viver com o Senhor. Olha que coisa linda aqui diante de nós. Cantem de alegria. Oséias capítulo 6, versículo 2. Depois de 2 dias, ele nos dará vida eterna. Ao terceiro dia, meu Deus, que coisa linda. Ao terceiro dia, nos restaurará para que vivamos em sua presença. Gente, olha aqui. Essa profecia é uma profecia direta para Jesus, que Jesus seria ressuscitado ao terceiro dia, mas também é uma profecia direta para nós. Porque assim como Jesus é a primícia dos que dormem, e assim como Jesus foi o primeiro a ressuscitar, nós também, literalmente, vamos ressuscitar do mesmo jeito que ele. E essa é uma promessa de restauração para nós. É uma promessa de vida eterna por toda a eternidade, que vamos estar com o Senhor. Olha que coisa linda. Interessante é que aqui ele nos dá vida novamente. Como o apóstolo Paulo disse, vocês foram destituídos da glória de Deus. Só há uma tradução para destituído. É aquele que um dia teve um cargo, aquele que algum dia teve uma função, aquele que algum dia teve um status, digamos assim, e foi tirado, foi perdido, foi arrancado. Vocês, antes, cadê? Depois de 2 dias, ele nos dará vida novamente. Ou seja, um dia nós conhecemos a Deus. Um dia nós estávamos com o Senhor. 1/3, 3. 1/3 desceu, né? 1/3 caiu, foi para o inferno. Outro terço ficou com Deus. E esse terceiro terço? E essa parte aqui? De 3 partes. Uma parte desceu, foi para o inferno. Outra parte ficou com Deus. E essa terceira parte? Olha a gente aqui, sendo testados e aprovados por Deus para a honra e glória de Cristo Jesus. Vamos continuar. Você e eu, se a gente crê em Cristo, se a gente crê no Evangelho, se a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador,
É porque foi Deus que escreveu o nosso nome antes da fundação do mundo e nos escolheu para que sejamos filhos dele. Vamos continuar. A ida de Maria Madalena reflete a esperança de quem? Nossa, dos fiéis. No cumprimento da promessa de ressurreição. Aleluia. Como profetizado no Antigo Testamento. Gente, isso aqui é muito importante. Maria Madalena estava fazendo parte de toda essa esperança que já tinha sido predita. Vamos correr por causa do horário. Versículo 2. Versículo 2. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava. Aquele a quem Jesus amava é justamente, né, o apóstolo João, que estava escrevendo aqui o Evangelho. Então correu ao encontro de Simão Pedro, no caso Maria Madalena, e ao outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, ou seja, João, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Nossa, que absurdo. Imagina, um amigo, um irmão, alguém que, de fato, estava ali o tempo todo. Estava ali comendo junto, dormindo junto, vivendo junto. E aí simplesmente ele falece. Opa, peraí, eu abri aqui uma coisa que não era para abrir. E aí simplesmente ele dá a sua vida por amor de todos. E aí quando chega de manhã para encontrar ali o sepulcro dele, cadê ele? Ele não estava ali. Eu imagino a aflição que Maria ficou. Eu imagino a dor que Maria ficou. Eu imagino o desespero que ela entrou nesse momento. O desaparecimento do corpo de Jesus remete ao mistério do servo sofredor, que seria levado, morto e sepultado, mas não permaneceria no túmulo. Aleluia! E aí a gente tem Isaías capítulo 53, versículos 7 e 9. Ele foi oprimido e afligido, contudo, não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro. Deram-lhe uma sepultura com os ímpios e com o rico em sua morte. E aí você vê, Jesus fez exatamente isso. Morreu com os ímpios, de um lado, Jesus no meio, de um lado um pecador, do outro lado outro pecador. Um se arrependeu, o outro não se arrependeu. E justamente quem vai lá dar um túmulo para Jesus? José de Arimateia, um homem extremamente rico e super influente naquela época. Apesar do medo, ele foi lá e deu um enterro digno a Jesus. Um enterro de rei, que ele é rei. A busca pelo Senhor, isso aqui é fundamental, gente. Salmos capítulo 27, versículo 8. O meu coração diz a tua parte, busca a minha face. E aí justamente o salmista responde, a tua face, Senhor, buscarei. Você vê, há uma necessidade de nós buscarmos a Deus. Há uma necessidade de nós buscarmos a presença do Senhor, buscarmos a face do Senhor, dia após dia. A gente não pode parar. Ontem a gente buscou o Senhor, foi ontem, mas hoje é um novo dia. E é necessário que nesse novo dia, chamado hoje, a gente busque o Senhor de novo. Cânticos, que no caso é Cântico de Salomão ou Cântico dos Cânticos, diz assim: procurarei aquele a quem meu coração ama, e procurei-o, mas não encontrei. Olha aqui Maria, né, vivendo essa situação. Ela procurou Jesus, foi até o encontro de Jesus, mas não achou Jesus. Olha que dor, desespero. Maria Madalena e os discípulos buscam Jesus. É quando o anseio dos fiéis, nós, do Antigo Testamento, em buscar a presença do Senhor, mesmo quando ele parece ausente. Gente, mesmo quando ele parece ausente. Jesus nunca está ausente em nossas vidas. O Senhor nunca está ausente em nossas vidas. O Senhor nunca nos deixou, nunca nos abandonou. Ele ainda fala assim, olha, ainda que a sua mãe te abandone, eu jamais te abandonarei. Salmos capítulo 16, versículo 10. Pois tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Olha aqui, a promessa garantida da ressurreição. O espanto e a confusão dos discípulos diante do túmulo vazio mostra que ainda não compreendiam plenamente o cumprimento das Escrituras sobre a ressurreição do Messias. Gente, eu vou ter que correr por causa do horário.
Mas você vê, é gradual. Os discípulos foram chamados por Jesus, estavam vivendo com Jesus, andando com Jesus, subindo com Jesus, estavam cada vez mais aprendendo quem Jesus é. E é isso que eu falo com você. Pelo amor de Deus, o nosso crescimento em Jesus é cotidiano, é constante. E de forma permanente nós estamos crescendo nele. Versículo 3. Pedro e o outro discípulo, que no caso aqui é João, saíram e foram para o sepulcro. Salmos 27, versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar orientação no seu santo templo, no seu templo. Olha que coisa linda. O salmista aqui, ele foi cheio do Espírito Santo. E ele entendeu, ele chegou à conclusão do melhor lugar que tem, que é buscar o Senhor, estar na casa do Senhor todos os dias. Olha que coisa linda. Jeremias, capítulo 29, versículo 13. Vocês me buscarão e me acharão. Você vê, vocês não me buscarão e não me acharão. Vocês não me buscarão à toa. Vocês não me buscarão em vão. Pelo contrário, vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Olha o que Maria estava fazendo. Olha o que os discípulos estavam fazendo. Eles estavam buscando Jesus de todo o coração. Mesmo com todo o risco de serem presos, mesmo com todo o risco de serem perseguidos, mesmo com todo o risco ali dos próprios sacerdotes se levantarem contra eles, eles estavam buscando a Jesus, estavam buscando o corpo do Mestre. Assim como os justos do Antigo Testamento buscavam a presença e a verdade de Deus, Pedro e o outro discípulo, nesse caso era João, demonstram esse mesmo desejo ao correrem para um sepulcro, buscando entender o que aconteceu com Jesus. Eles estavam ali ainda desnorteados, estavam ainda buscando entender todo aquele contexto. Deuteronômio capítulo 19, versículo 15. Uma só testemunha não será suficiente para acusar alguém de qualquer crime. O fato será estabelecido pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Deuteronômio. Jesus, o Senhor deixou claro desde lá de trás. Só o depoimento de uma testemunha não é bom. É necessário que seja de 2 ou 3. Isaías capítulo 43, versículo 10. O Senhor que diz: vocês são minhas testemunhas. Vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor. E o meu servo, a quem escolhi. Aí você vê, Deus está falando, vocês, discípulos, são as minhas testemunhas. Vocês, Israel, são as minhas testemunhas. E o meu servo, Jesus, a quem eu escolhi. Aí você vê que coisa linda, né? A ida de 2 discípulos ao sepulcro... Peraí, só um minutinho. Amor, por favor, abaixa um pouquinho. A ida de 2 discípulos, obrigado, te amo. A ida de 2 discípulos ao sepulcro cumpre o princípio bíblico de que fatos importantes deveriam ser confirmados por 2 testemunhas, reforçando a veracidade do evento da ressurreição. Aí você vê, o Senhor teve tanto cuidado com essa parte que ele deixou claro que não foi só Maria que foi ali atrás para ver se aquilo de fato aconteceu, mas mandou Maria, Pedro e João, os 3 ali naquele momento, e os outros discípulos também, que acabaram, né, fazendo parte disso aí também. Mas para quê? Para cumprir o que a palavra do Senhor ensinou. Oséias capítulo 6, versículo 2. Depois de 2 dias, ele nos dará vida novamente. E ao 3º dia nos restaurará, para que vivamos em sua presença. Olha que coisa linda. Cumprindo exatamente isso. A ida dos discípulos ao sepulcro ao 3º dia reflete a expectativa das promessas messiânicas da restauração e da ressurreição, agora cumprida em Jesus. Inclusive aqui, eu sempre esqueço de fazer isso. E aí justamente para honra e glória do nosso Jesus Cristo, dessa vez eu fiz aqui esse textozinho para lembrar. Se você chegou até aqui, se você está aqui, por favor, deixa um like para a gente poder continuar espalhando Jesus para esse mundo. E assim, cada like que a gente dá é justamente uma pedra na coroa que a gente tem. A gente vai ser galardoado por Deus por causa disso. O Senhor nos recompensa. Nós estamos espalhando o reino do Senhor para frente. Os 2, versículo 4. Peraí, só um pouquinho. Amor, por favor, abaixa um pouquinho. Obrigado. Versículo 4. Os 2 corriam, mas o outro discípulo foi muito mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro.
Interessante é que Pedro, ele era casado. E justamente por Pedro ser casado, talvez não, é quase certo, né, que ele fosse mais velho. Inclusive eu digo que é quase certo que ele fosse mais velho, que só dois pagaram imposto, que foi Jesus e foi Pedro. Então assim, os outros não precisaram pagar impostos, ou seja, eles eram menores. E Pedro, né, chegou um pouco mais devagar, pela idade. Só que justamente ambos chegaram lá. Então, independente da velocidade que você vai até Jesus, não importa. O importante é você continuar olhando para Jesus e seguindo Jesus, seguindo Jesus, seguindo Jesus. Isso que é importante. A busca diligente por Deus. Deixa eu ver aqui a oração. Opa, estamos muito atrás. Estamos muito atrasados. Ó Deus, Tu és o meu Deus. Eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti. Salmos capítulo 63, versículo 1. Você vê, intensamente eu te busco. A minha alma tem sede. Imagina você passar dias sem beber água e daí você tem a oportunidade de beber água. Você vai buscar essa água com toda a força. É exatamente isso. Provérbios capítulo 8, versículo 17. Eu amo os que me amam e quem me busca me encontra. Isso é uma promessa de Deus. Deus garantiu, quem me busca me acha, quem me busca me encontra. Aqueles que me buscam vão me encontrar. Eu vou me fazer achado deles. Olha que coisa linda. O fato de ambos correrem ao sepulcro demonstra a busca intensa e ansiosa por Jesus, refletindo o desejo dos fiéis do Antigo Testamento de buscar a Deus com todo o coração. E aí você vê, é justamente o reflexo de como nós temos que buscar a Deus também. Antigamente as pessoas não mediam esforços para ir até o templo. As pessoas não mediam esforços para ir até ali a presença do sumo sacerdote para se purificar. As pessoas não mediam esforços para poder estar junto com o Senhor. As pessoas não mediam esforços para poder fazer as cerimônias que era necessário para que tivessem comunhão com Deus. Aí hoje, choveu, eu não vou para a igreja. Eu tô com sono, eu não vou para a igreja. Eu tô cansado. Gente, dificuldade todo mundo passa. Todo mundo tem vontade de não ir um dia, ou até mais de um dia. Mas a questão é, nós temos que nos esforçar para buscarmos ao Senhor. Nós temos que nos esforçar para todos os dias, Senhor, graças te dou por mais um dia. Graças te dou por mais uma vez o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos aqui. Meu Deus, vamos correr por causa do horário. Eu me apresso. Não hesite em obedecer os teus mandamentos. Olha que coisa linda. Eu me apresso. Não hesito em obedecer os teus mandamentos. Salmos capítulo 119, versículo 60. Isaías capítulo 40, versículo 31. Corram e não correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. É justamente aqueles que esperam no Senhor. É justamente aqueles que confiam no Senhor. É justamente aqueles que têm o Senhor como auxílio. Correm e não se cansam. Andam e tá de boa. O correr dos discípulos simboliza o zelo, prontidão e desejo de obedecer e testemunhar as obras do Senhor, como ensinado nos Salmos e nos Profetas. Nós temos que ser desse jeito. Êxodo capítulo 33, versículo 11. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, seu jovem auxiliar, não se afastava da tenda, ficava ali na presença do Senhor. Números 12, versículo 7. Mas não é assim com meu servo Moisés. Ele é fiel em toda a minha casa. O Senhor quer isso da gente. O Senhor quer a fidelidade da gente. O Senhor quer que a gente se mantenha firme, seguindo a presença dele. Assim como Moisés e Josué tinham diferentes papéis e experiências na presença do Senhor, Pedro e o outro discípulo, nesse caso era João, demonstram diferentes ritmos e experiências na busca por Jesus, mas ambos são importantes para o plano de Deus. Entenda, você não está atrasado, você também não está adiantado, você está vivendo conforme a vontade do Senhor, você está vivendo conforme o tempo que o Senhor quer para a sua vida, e é isso que importa. Versículo 5, ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho, mas não entrou. Você vê que coisa linda, né? Ele chegou, se curvou, olhou para dentro, mas não entrou. Então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar que você está é terra santa. João, ele tinha esse entendimento, que o lugar que ele estava ali é terra santa, ele não entrou. Ele ficou ali de longe, esperando ali Pedro chegar. Levítico capítulo 16, versículo 2. O Senhor disse a Moisés, diga a seu irmão Arão,
que não entre em qualquer tempo no lugar santíssimo, para que não morra, pois apareço na nuvem sobre a tampa da arca. E aí você vê Deus deixando claro, você tem que ter cuidado com as coisas santas, você tem que ter cuidado com as coisas que eu santifiquei, para que você não morra. O discípulo se curva e hesita em entrar, demonstrando reverência e respeito diante de algo muito sagrado. Êxodo capítulo 2, versículo 34. Assim o povo pegou a massa, e no caso essa massa é o fermento, é a massa ali, não é o fermento, é a massa que faz o pão. Justamente na Páscoa não pode ter fermento. E o povo pegou essa massa e antes que fermentasse, tá vendo? Antes do fermento. E a colocou em tigelas envoltas em pano de linho. Essa cerimônia foi feita justamente na Páscoa, para mostrar e para demonstrar ao povo que com um braço forte Deus liberta o seu povo da mão do faraó. E justamente essa massa aqui é Jesus. É o corpo de Cristo, é o simbolismo do corpo de Cristo. Com braço forte, Deus liberta o homem e aquele que crê em Cristo do pecado. Isaías capítulo 25, versículos 7 e 8. Neste monte ele destruirá o véu, que envolve os povos, e a cortina que cobre todas as nações. Destruirá a morte para sempre. E aí você vê, é o Senhor mostrando que ele vai fazer isso. Que Jesus está cumprindo esse descortinar. Que Jesus está cumprindo esse arrancar o véu. Que Jesus está cumprindo esse acabar com o pecado. Acabar com esse império do mal. As faixas de linho deixadas no túmulo são um sinal visível de que algo extraordinário aconteceu. Eles foram enrolados de forma que mostra que o rei voltaria. Isso aqui é muito importante. Quando um judeu ele levantava e saía da mesa, se ele deixasse o pano todo amassado e jogasse, era um sinal que ele não voltaria. Mas se ele pegasse o pano, pegasse esse pano, dobrasse esse pano, deixasse esse pano todo arrumado, todo direitinho, todo certinho, é um sinal de que ele voltaria. E justamente está escrito que esse pano, ele não estava todo amassado, ele não estava todo jogado, ele não estava todo deixado, ele estava todo muito bem dobrado. Ou seja, é um sinal de que ele voltaria. E todos ali, Pedro, João, Maria, todos eles como judeu, eles entendiam esse costume. E Jesus fez questão de mostrar isso exatamente nesse momento, falando assim, olha, eu voltarei. Eu voltarei. Provérbios capítulo 25, versículo 2. A glória de Deus é ocultar certas coisas. Tentar descobri-las é a glória dos reis. E aí você vê, Deus por sua graça, por sua misericórdia, por seu amor, ele nos dá a lei do Senhor para a gente poder aprender quem Deus é. Olha que coisa linda. E é o que Deus quer de cada um de nós. Que a gente venha aprender e descobrir cada vez mais as suas grandezas, as suas maravilhas, o seu trabalho. É o que Ele quer de nós. Abacuque capítulo 2, versículo 1. Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá. E aí você vê, justamente ele estava ali, João estava ali esperando. Meu Deus, o que é que vai acontecer? Porque Pedro ali era o líder apostólico. O que é que Pedro vai fazer? Qual vai ser a reação de Pedro? Vamos ver aqui toda essa situação. O ato de olhar atentamente para dentro do túmulo reflete a busca cuidadosa e atenta pela verdade do que de fato eles estavam vivendo ali. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou. Graças a Deus, Pedro chegou. Já não estou aguentando aqui de tanta ansiedade do que vai acontecer. Eu já não estou aguentando aqui do que eu quero ver, eu quero chegar perto, eu quero olhar, eu quero entrar no túmulo. A seguir, Simão Pedro chegou. A seguir, Simão Pedro, que vinha antes dele, ou seja, vinha antes de João, chegou. Entrou no túmulo e viu as faixas de linho. E aí você vê, coisa linda. Mais um que viu as faixas de linho e mais um que entendeu ali o que estava acontecendo. Ou seja, Jesus falando, eu vou voltar. Josué capítulo 1, versículo 9. Não fui eu que ordenei, seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, está com você por onde você andar. Você vê que coisa linda. O Senhor deixando claro, fica tranquilo, porque eu estou contigo. João, nesse momento, ele provavelmente ele está numa situação assim, poxa, a qualquer momento um guarda pode chegar e me prender. E também eu quero ver o mestre. O que aconteceu com o mestre? O que está acontecendo?
Eles estavam passando por um momento de muita dúvida ali. Mas ao mesmo tempo, o Espírito do Senhor estava ali neles, mostrando o quê? Calma, não se apavora, não se desanima, porque eu sou contigo. Êxodo capítulo 33, versículo 11. O Senhor falava a Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Isso aqui é lindo. Como quem fala com seu amigo. Nossa, é o quê? É justamente Deus deixando claro que não tem limite. Tipo assim, não é, vou falar só disso porque esse aqui pode ou não. Não, é Deus deixando claro que eles são amigos, têm intimidade. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, seu jovem auxiliar, não se afastava da tenda, continuava ali na tenda do Senhor. Pedro, como líder, toma a iniciativa de entrar no sepulcro, demonstrando coragem semelhante à dos líderes do Antigo Testamento, que avança confiando na presença de Deus. E aqui a gente tem testemunhas oculares e a confirmação do que aconteceu. Deuteronômio capítulo 19, versículo 15. Uma só testemunha não será suficiente para acusar alguém de qualquer crime. O fato será estabelecido pelo depoimento de 2 ou 3. De novo a gente tem essa base. E aí quem estava entrando no túmulo? Justamente Pedro, João e Maria. Nesse exato momento aqui. Isaías capítulo 40, versículo 10. Vocês são minhas testemunhas. É o que Deus falou, declara o Senhor. Todos aqueles que me ouvem são minhas testemunhas. E o meu servo, Jesus, a quem escolhi. Pedro entra e vê as faixas de linho, tornando-se testemunha ocular do que aconteceu, cumprindo o princípio bíblico. Gente, eu vou ter que correr por causa do horário. Mas vamos lá. Êxodo capítulo 12, versículo 34. Assim o povo pegou a massa antes que se fermentasse, que é justamente mostrando a conexão com o linho, né? Deus mostrando que, olha, o linho está aqui. Ou seja, o pão de Deus está aqui. Neste monte ele destruirá o véu. É justamente o véu de novo em relação ao linho, a cortina. As faixas de linho vistas por Pedro, e por João e por Maria, são um sinal de que Jesus venceu a morte. Lembra que ele destruirá para sempre? Ele destruirá o véu que envolve todos os povos? Então, a cortina que cobre todas as nações? Então, a faixa de linho vista por Pedro é um sinal de que Jesus venceu a morte, assim como os sinais do Antigo Testamento apontavam para a libertação e a vitória de Deus sobre a morte e sobre o pecado. E aproveitando que você está aqui, deixa um like para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, para que Jesus chegue mais uma pessoa através da sua vida. Vamos seguir. Versículo 7. Bem como o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus, ele estava dobrado à parte. Ou seja, tinha um lenço aqui que estava sobre Jesus e tinha um lenço que estava dobrado à parte. Um lenço da cabeça e outro lenço do corpo. Eram 2 lenços diferentes. Estavam um separado do outro. Separados dos feixes de linho. Olha que coisa linda. Êxodo capítulo 38, versículo 27. Fizeram também as túnicas de linho fino, e o turbante de linho fino, e os enfeites de linho fino, e o cinturão de linho fino. Presta atenção nisso aqui. Levítico, capítulo 16, versículo 4. Vestir a túnica sagrada de linho, com calção de linho, e aí falando a respeito dessa túnica de linho. O lenço dobrado e separado das faixas de linho mostra a ordem, cuidado e reverência, refletindo o modo como os sacerdotes tratavam as vestimentas sagradas no Antigo Testamento. O lenço dobrado deixado de lado simboliza que a morte foi vencida e que Jesus saiu do túmulo de forma ordenada e triunfante, cumprindo as promessas de vitória sobre a morte. E aí o Senhor fala, né, em Levítico capítulo 20, versículo 26, vocês serão santos para mim, porque eu sou santo. Deus ele cobra a santidade de nós, não é porque ele quer algo negativo, é o contrário. Porque Deus é santo, ele quer que nós sejamos santos. E os separei dos outros povos, para serem meus povos, para serem meus. Êxodo capítulo 26, versículo 36. Pendure o véu no lugar apropriado. Separe o santo dos santos do lugar santo. Olha a diferença. Olha o corpo, que é justamente o lugar santo, e o lugar santo dos santos, que é a mente, a cabeça. Olha Deus, até nisso cumprindo em Jesus aquilo que tinha sido feito lá no templo. A diferença do santo para o santo dos santos.
Em Jesus é cumprido justamente todo o templo, toda a tenda do encontro e todo o templo do Senhor. O lenço separado das faixas de linho simboliza a separação entre o velho e o novo, entre a morte e a vida, e a santidade do que está acontecendo ali, assim como Deus separava o santo do comum. Vamos correr por causa do horário. Meu Deus. Depois, o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou, ou seja, João também entrou. Ele viu e creu. O discípulo entra, vê e crê, tornando-se testemunho ocular da ressurreição. Versículo 9. Eles ainda... E aí você vê, isso aqui é interessante e é muito bom para honra e glória de Jesus Cristo que você está podendo ver. Versículo 9, João capítulo 20, versículo 9. Está entre parênteses. Justamente parênteses... acho que é parênteses esse símbolo aqui. Se não for parênteses, me corrige aqui no comentário. Qual é o nome desse símbolo aqui? Acho colchete, parêntese, colchete. Enfim, tá entre esses dois símbolos aqui que tá mostrando um pensamento ou uma narração, algo assim. Eles ainda... E me corrige, bota aqui no comentário que símbolo é esse. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. E aí você vê, eles ainda, apesar de estar 3 anos com Jesus, dormindo com Jesus, acordando com Jesus, subindo com Jesus, vivendo com Jesus, eles ainda não entenderam o que a Escritura estava dizendo a respeito do ressuscitar. Salmos capítulo 16, versículo 10. Pois tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. E aí você vê, eles ainda não tinham correlacionado essa profecia a Jesus, ao Mestre. Versículo 53, capítulo 53, versículo 10 do livro de Isaías. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Olha Jesus alegre com a gente, com o que ele fez. Oséias capítulo 6, versículo 2. Depois de 2 dias, ele nos dará a vida novamente, ao terceiro dia nos restaurará para que vivamos na sua presença. Enfim, vamos correr aqui por causa do horário, mas Jesus é bom. Enfim, já vamos pro próximo versículo aqui, e a próxima perícope. Jesus aparece para Maria Madalena, versículo 10. Os discípulos voltaram para casa. E aí você vê, depois eles verem tudo aquilo, eles voltaram para casa. Maria, porém... E aí você vê mais uma vez, que os discípulos vão embora e deixam Jesus sozinho. Mas as mulheres, Maria, nesse caso aqui Maria, ela continua lá. Mas Maria, porém, continuou com o Mestre. Maria não foi Maria que disse, Jesus, eu vou estar contigo se precisar até a morte. Não, foi Pedro. E o que é que Pedro fez? Pedro caiu fora. Pedro negou. Não só uma vez, não só 2, mas 3 vezes Pedro negou Jesus. E aí justamente Maria, olha aí, uma mulher estando com Jesus. Mostrando o quê? Mostrando que era firme na palavra, mostrando que é firme em Cristo, mostrando que é firme no que Jesus ensinou, mostrando que é fiel sua fé. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro. Os discípulos foram embora. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro. Aí você vê, ela estava chorando, curvou para olhar. Quando olhou, vamos lá. Uma coisa eu pedi ao Senhor, e a busco que possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Que coisa linda. O choro de Maria, e justamente a gente tem que correr por causa do horário, o choro de Maria prepara o caminho para a revelação e o consolo do Senhor, cumprindo a promessa de que Deus enxugará as lágrimas de todos os que buscam. Olha que coisa linda. E o Senhor deixou claro, né? Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem em todo o vosso coração. Olha o que Maria estava fazendo ali. Estava buscando ao Senhor. Versículo 12. E viu 2 anjos, vestidos de branco, sentados onde estava o corpo de Jesus. Um à cabeceira e outro aos pés. E aí você vê, ela chorando, buscando a Deus, ela viu ali o reino dos céus. Ela viu ali o Senhor sendo manifesto.
Enfim, eu vou ter que correr aqui por causa do horário, mas Deus, ele sempre apareceu. Ele sempre apareceu na antiga aliança. Apareceu ali para Daniel, para trazer ali a mensagem do Senhor, para fechar a boca dos leões. Apareceu ali para Abraão. Apareceu ali para Abraão quando Abraão estava no deserto. E aí viu os 3 homens ali, justamente é o simbolismo do Pai, do Filho e do Espírito Santo naquele momento. Também o próprio Jacó viu a Deus quando tinha escada naquele momento. Ou seja, Deus está mostrando o tempo inteiro que ele usa anjos para poder ministrar a sua palavra, para poder trazer para nós o seu ensino. Isso até esse momento de Cristo. Após isso, quando vem o Espírito Santo, aí a gente, como o apóstolo Paulo fala, ainda que anjos venham trazer uma nova mensagem, tenha isso como lixo, porque toda a palavra foi cumprida aqui, não tem mais nada além. Só até aqui. A partir daqui já não tem mais nada. Já foi fechado a palavra do Senhor. Aparição nos túmulos justamente segue esse padrão do Senhor, que o Senhor trouxe anjos até aquele momento para poder ensinar e mostrar o reino do Senhor. Os 2 anjos, um à cabeceira e outro aos pés, lembram a disposição dos querubins sobre a Arca da Aliança, simbolizando o lugar da presença do Senhor, e agora apontando para o túmulo vazio como um novo local de manifestação divina, de manifestação do Senhor ali. Ou seja, assim como em cima da mesa da propiciação ficava 2 anjos, estava aí também os 2 anjos, ali sob o túmulo de Jesus, onde estava o linho, onde Jesus tinha sido colocado morto, mas agora viveu. Agora ele tinha sido ressuscitado. Inclusive, aproveitando aqui, deixa o like para Jesus chegar em mais gente, para honra e glória do nosso Jesus Cristo através da sua vida. Seja usado pelo Senhor. Só bora que vamos, que Jesus é bom, que importa. Versículo 13. Eles lhe perguntaram, quem? Os anjos perguntaram a Maria, mulher. E justamente esse termo aqui, mulher, é um termo muito importante. Porque justamente é um termo de carinho, de respeito, de cuidado. É uma forma de cuidado que Deus tem para se relacionar com o povo aqui, com os filhos do Senhor. Mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, ela respondeu. E aqui é parênteses aqui, gente. Parênteses aqui, esse negocinho aqui em cima, esse símbolozinho aqui em cima. Levaram embora o meu Senhor. Respondeu ela. E não sei onde puseram. Poxa, que dor que ela viveu ali nesse momento. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não o reconheceu. Que coisa linda, né? Aí ela começa a ver Jesus, ela já começa a sair do nível que ela estava. Antes, ela estava ali com os discípulos foram embora, ela ficou sozinha ali, enfrentando o risco de ser presa pelos soldados, enfrentando o risco de ter alguma violência contra ela, algo ruim contra ela, enfrentando vários riscos ali, mas ainda assim ela continuou ali adorando a Jesus e buscando a Jesus, e agora ela simplesmente vê os anjos, assim como os anjos ficavam em cima da tampa ali da Arca da Aliança, e agora ela vê quem? Ela voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não reconheceu. Aí você vê que coisa linda, né? O Senhor, e a gente está correndo aqui por causa do horário, o Senhor, muitas vezes, ele se revela, mas nem sempre é reconhecido de forma imediata. Em Gênesis capítulo 28, versículo 16, é justamente quando Jacó ele não sabia, né? Jacó ele não sabia, né? Que lugar era aquele, que ele estava dormindo. E justamente o anjo, quando chegou a Gideão também não tinha um entendimento do que estava acontecendo ali. Ele viu ali o anjo do Senhor, que é o próprio Jesus, mas ele não entendeu que de fato era o anjo do Senhor ali. Isaías também, e aí falando, né, a respeito do mensageiro do Senhor, né, que é o próprio Jesus. As pessoas não viam Jesus ali como mensageiro do Senhor. Jesus ali era um homem simples, um homem comum, um homem normal, digamos assim. E as pessoas não viam nele, pelos olhos humanos, não viam nele o Rei da Glória. Mas todos aqueles que tinham o Espírito Santo, todos aqueles que tinham o nome escrito no livro da vida, olhavam para ele e via ele como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
A revelação divina é um processo gradual e surpreendente. Todos os dias nós aprendemos um pouquinho mais do Senhor. Todos os dias nós crescemos mais um pouquinho com Deus. Como se vê tanto no Antigo Testamento quanto nas aparições de Jesus ressuscitado. Esse caráter progressivo, entenda, quando você chega a Jesus, você chega muito, tipo assim, basicamente você não conhece nada de quem ele é. Mas no decorrer que você vai andando com ele, ele vai se revelando a você de forma progressiva. Explica por que muitas vezes Deus ou seus mensageiros surgem e não são reconhecidos imediatamente, seja devido à aparência comum, à incredulidade ou ao sofrimento de quem os vê. Ou seja, nós não vemos a Deus por uma falha de Deus, mas nós não vemos a Deus por uma falha nossa. Por nós olharmos para qualquer coisa e não para Deus. Nós temos que trabalhar em nós, buscarmos ver a Deus em todos os momentos da nossa vida, seja nos momentos ruins, seja nos momentos bons. Versículo 15. Disse ele, mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Olha que coisa linda. Jesus ali olhando para Maria e falando, mulher, por que você está chorando? Por que você está chorando? Quem você está procurando? Que coisa linda, né? E aí ela responde, pensando que fosse o jardineiro. Olha como ela responde achando que fosse o jardineiro. Ela disse, se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Que coisa linda, ela dizendo assim, olha, se o Senhor botou em algum lugar, me diz onde foi, que eu vou levar ele, vou colocar ele no túmulo. Por favor, me diz onde ele está. E aí a gente tem aqui um padrão lindo, né, que o Senhor faz. O jardim como novo começo. O jardim como novo encontro. E a revelação desse encontro. O cenário do jardim remete ao Éden, onde Deus se encontrava com o ser humano. Maria, sem saber, estava prestes a reencontrar o Senhor no novo jardim. E aí justamente aqui a gente começa a busca pelo corpo de Jesus, né? Ela continua essa busca e ela já encontra. Olha que coisa linda, versículo 16. Jesus lhe disse, Maria. Jesus não fala mais mulher, Jesus agora está deixando muito claro, Maria. Ou seja, eu te conheço pelo seu nome. Eu te conheço por quem você é. Eu te conheço no seu íntimo, eu te conheço no seu secreto. Eu sei quem você é. Você não é só mais um, você não é só mais uma. Eu sei quem você é. É Jesus deixando claro, eu te conheço, eu te chamo pelo nome. Então Jesus disse, Maria. Versículo 16, Maria. Então voltou-se para ele. Maria exclamou em aramaico, Raboni, que significa mestre. Quando Deus ele nos chama pelo nome, nós somos encontrados dele. Jesus fala assim que todo aquele que vem do Pai, ele conhece e chama pelo nome. E esse que é chamado pelo nome é seguido. No caso, esse que é chamado pelo nome segue a Jesus. Todos aqueles que têm parte com Jesus, é Jesus que chama pelo nome. Todos aqueles que Deus comprou, Deus pagou o alto preço, Jesus conhece o nome, chama pelo nome e segue Jesus. Vou ter que correr por causa do horário, mas tem uma coisa em mente. O Senhor, o tempo inteiro, ele chama os seus pelo nome. Em Êxodo chamou Moisés, e Moisés ouviu e seguiu. E justamente falando com Israel, Israel, eu te conheço. Olha, eu te conheço, Jacó. Samuel, eu te conheço, Samuel. É Deus deixando claro, olha, eu conheço os meus e chamo pelo nome. Eu não sei seu nome, mas eu sei de uma coisa. Jesus conhece e te chama. É por isso que você busca ele, é por isso que você vai atrás dele, é por isso que você segue a ele. O chamado pessoal de Jesus a Maria ecoa o modo como Deus chama os seus servos, pelo nome, revelando intimidade, cuidado e identidade, reconhecido do Senhor após a revelação. Ou seja, o Senhor, ele te conhece e ele te chama. Versículo 17, vamos correr por causa do horário. Jesus disse, não me segures, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, aos meus irmãos. E aí você vê, Jesus ele deixa muito claro, vá aos meus irmãos. Vá aos meus irmãos. Gente, para e pensa.
É o Rei da Glória falando assim que você é irmão dele. É o Rei da Glória falando assim, olha, vocês são meus irmãos. Jesus é o nosso irmão mais velho. Jesus é o nosso irmão mais velho. Gente, isso é lindo. É justamente a gente ficar em paz, tranquilo, de boa. Por quê? Porque o nosso irmão mais velho conhece mais o pai do que eu e você, porque ele tem mais tempo com o pai. E por sua vez é ele que fala com o pai, pai, ó, meu irmão menor, minha irmã menor, ele tá passando esse problema, essa dificuldade e tal. Ele nem sabe que ele tá passando direito, mas ele tá passando por isso. Ajuda ele. Jesus é o nosso irmão mais velho. Jesus disse, não me segures, pois ainda não voltei ao Pai. Isso aqui é lindo porque um rei, ele não precisa explicar nada para ninguém. Um rei, ele não tem por que explicar. Mas Jesus, ele deixa claro, Deus, ele deixa claro em explicar aos servos o porquê das coisas. Por quê? Porque Jesus, o Senhor, ele quer que nós façamos parte dele. Ele quer que nós sejamos íntimos dele. Então Jesus vai lá e fala, olha, não me segura não. Por quê? Eu ainda não voltei ao Pai. Mas ó, vai lá aos meus irmãos e fala com eles. Estou voltando para o Pai. O mesmo Pai de vocês. O meu Pai é o Pai de vocês. Eu estou voltando ao Pai, ao nosso Pai. Para meu Deus e o Deus de vocês. Ou seja, Jesus está deixando muito claro. Vocês são meus irmãos. O meu Pai é o Pai de vocês. O meu Deus é o Deus de vocês. Nós somos um. Gente, eu vou ter que correr por causa do horário, mas vamos correr aqui muito. Vamos correr aqui muito. Salmos capítulo 68, versículo 18. Quando subiste entre triunfo às alturas, ó Deus, olha que coisa linda. É justamente o salmista falando, quando Jesus voltar em triunfo, voltar ressurreto aos céus. Levaste cativos muitos prisioneiros. Glória a Deus. O que é que Jesus estava fazendo no sábado? Jesus estava fazendo a mesma coisa que Deus estava fazendo aqui na terra. Estava curando. Jesus estava curando no sábado. Jesus estava lá no inferno, pregando o evangelho, curando pessoas, levando pessoas de volta para o Pai. Pessoas que nunca puderam ouvir o evangelho, estavam ouvindo ali do próprio Messias, vivo e ressuscitado. Foi o dia que o inferno teve o maior saque da história. Foi o dia que o inferno esvaziou um bocado. Foi o dia que o inferno, muitos que estavam ali foram levados para o céu, foram arrancados dali. Quando subiste em triunfo às alturas, ó Deus, levaste cativos muitos prisioneiros, muitos que eram prisioneiros do inferno. Jesus foi lá, pegou pela mão e levou para o céu. Recebeste homens como dádivas, até mesmo rebeldes. Gente, até mesmo rebeldes. Pessoas que foram para o inferno porque eram rebeldes, eram contrários a Deus. Até esses, Jesus levou. Para estabeleceres ali a tua habitação. Ali aonde? Nas alturas. No triunfo das alturas. E estabelecer a habitação de quem? De todos o que Jesus levou. Jesus é lindo e perfeito. Ele nos leva a vivermos com o Pai no céu. Olha que coisa linda. Daniel capítulo 7, versículo 13. Em minha visão à noite, vi alguém semelhante ao Filho do Homem. E justamente esse Filho do Homem é justamente como está em Isaías. Eis que o menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Vindo como as nuvens do céu, ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu autoridade, glória e reino. Olha Jesus aqui, fazendo exatamente isso. Sendo recebido no céu, inclusive em Salmo diz, levantai, ó portas, ó vossas cabeças, que entrará o Rei da Glória. Aí o anjo que está lá na frente pergunta, peraí, quem é, pois, esse Rei da Glória? É o anjo que está cá atrás, na entrada do céu, responde, ele é o Rei da Glória, o Senhor Todo-Poderoso, este é o Rei da Glória. É justamente a entrada de Jesus no céu. O primeiro ser humano que entrou no céu, Jesus. E ele entrou no céu e abriu o caminho para a gente entrar também, por sua graça e por sua misericórdia e por seu amor. Salmos capítulo 110, versículo 1. O Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado dos meus pés. É o Deus falando que, olha, eu vou te triunfar.
Você vai vencer a morte. Você vai passar por toda a dor, por toda a aflição, por toda a dificuldade. Mas você, Jesus, você, meu filho, você vai vencer. Para que todos aqueles que creem em você também venham a vencer. Jesus fala de sua ascensão ao céu, cumprindo as profecias messiânicas do Antigo Testamento sobre o Filho do Homem, que seria exaltado à presença de Deus. A nova revelação entre Deus, Jesus e os discípulos. Olha que coisa linda. Jesus no capítulo 3, versículo 6. Eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Isso aqui é Deus se revelando. Assim como Deus ele se revelou para os que estavam ali, ele também estava se revelando para os discípulos mais uma vez. É Jesus deixando claro, olha, eu faço questão que vocês saibam quem eu sou. Jeremias capítulo 31, versículo 3. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. É Deus deixando claro, eu faço aliança para vocês serem o meu povo e eu ser o Deus de vocês. Não é a aliança que vocês fazem comigo, porque todas as alianças que vocês fizeram comigo, vocês falharam, vocês erraram. Mas eu vou fazer uma aliança, eu próprio vou fazer uma aliança, para que vocês sejam o meu povo e eu seja o Deus de vocês. Essa aliança nova e eterna que nunca vai acabar, nunca vai ter fim. Porque eu garanto, foi Deus que falou. Isaías capítulo 63, versículo 16. Mas tu és o nosso pai, embora Abraão não os reconheça, nem Israel nos reconheça. Tu, Senhor, é o nosso pai. Você vê, gente, Deus está deixando muito claro que ele faria uma aliança. Ele faria uma aliança com o povo que não é filho de Abraão. Com o povo que não é descendência da carne de Abraão, com o povo que não nasceu de Abraão. Mas Deus faria uma aliança com um novo povo, e uma nova aliança, para que todos aqueles que creem em Jesus tenham aliança com Deus. Todos aqueles que creem no ungido do Senhor, que é Jesus, todos aqueles que creem naquele que é o homem que vem, o menino nos nasceu, o filho do homem, para que todos aqueles que creiam nele, naquele que foi pendurado no madeiro, para que todos esses venham a ter vida eterna. Que coisa linda. E voltem a fazer parte de Deus. Jesus declara que o pai dele, agora também o pai dos discípulos. Você vê, Jesus fala, meu pai que está no céu, também é o pai de vocês. Que coisa linda. Mostrando o cumprimento da promessa de uma nova aliança e de uma relação íntima entre Deus e o seu povo. Aleluia. A missão de anunciar as boas novas, olha que coisa linda. O Espírito do Soberano Senhor está sobre mim. Isso quem falou foi Isaías, através do Espírito Santo. E quem leu exatamente isso dentro da sinagoga foi Jesus. O Espírito do Soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas novas aos pobres, aos cativos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Aleluia. Versículo 22, capítulo 22. E aí você vê, é Deus nos chamando para proclamar, para anunciar, para levar o evangelho. Por favor, em nome de Jesus, clica no curtir aqui, clica no like aqui, para você ser usado por Deus para levar o evangelho. Salmos capítulo 22, versículo 22. Proclamarei o teu nome a quem? Aos meus irmãos. Isso é Jesus falando. Eu vou proclamar o meu nome a vocês, meus irmãos. Vocês que um dia conheceram a Deus e foram destituídos da glória de Deus. Porque não fizeram nada, foram mornos. Porque vocês foram mornos e vocês voltaram, vocês vão para a terra para ser testados. E eu, Jesus, vou proclamar meu nome a vocês. Aonde? Na assembleia te louvarei. Ou seja, diante de todos os anjos, diante de Deus, diante de todos, eu vou louvar você. Vou te honrar, vou te glorificar. Vou fazer algo extraordinário a vocês, meus irmãos. E é o que Jesus estava fazendo com isso. É o que Jesus estava fazendo conosco. Jesus estava literalmente falando assim, olha, vocês são filhos agora do Pai. O meu Pai é o Pai de vocês. Jesus envia Maria com uma mensagem aos discípulos, cumprindo o padrão do Antigo Testamento de proclamar as obras do Senhor aos irmãos e anunciar as boas obras, as boas novas. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos, eu vi o Senhor, nossa, que coisa linda, aleluia. Olha que coisa linda, aleluia. Maria Madalena foi lá e anunciou, olha, eu vi o Senhor. E contou o que eles disseram.
E a gente vê o testemunho de quem viu o Senhor. Isaías viu o Senhor em Isaías capítulo 6, versículo 1 ao 8. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Então ouvi a voz do Senhor clamando, quem enviarei? Quem poderá ir por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. Ou seja, assim como os antigos viram o Senhor, assim como os profetas viram o Senhor, assim como Jó viu o Senhor depois de toda a aflição, assim como os Salmos, assim como Davi viu o Senhor também, dessa mesma forma Maria viu o Senhor. E agora ela estava contando, ela estava proclamando isso. Ela estava passando para frente. O evangelho é sobre você até chegar em você. Mas a partir do momento que ele chega em você, ele já não é mais sobre você. Ele é sobre você anunciar para o outro. O evangelho é um mendigo contando para outro mendigo onde encontrar pão. Aleluia. Assim como Isaías e Jó testemunharam ter visto o Senhor e foram enviados a proclamar, Maria Madalena testemunha aos discípulos que viu Jesus ressuscitado. Glória a Deus. A importância do testemunho feminino. Gente, Deus tem um cuidado com o homem e Deus tem um cuidado com a mulher. Tem coisas que o homem pode fazer que só ele pode fazer e tem coisas que a mulher pode fazer que só ela pode fazer. Claro que em uma situação onde coisas que o homem deve fazer e não havendo homem, a mulher pode fazer. E claro que em uma situação que só a mulher pode fazer e não havendo mulher, o homem pode fazer. Mas Deus estabeleceu um papel para cada um. Deus estabeleceu uma facilidade maior em fazer cada um dos papéis. Os discípulos, por exemplo, tinham muita dificuldade em proclamar. Por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus escolheu Maria, Jesus escolheu a mulher para poder proclamar. Quando Pedro, João e qual foi o outro? Pedro, João, se eu não me engano foi Pedro, João e Tiago, se eu não me engano. Jesus estava lá no monte, Jesus subiu e eles viram ali Noé, viram ali Enoque e viram ali Elias. Viram ali Moisés e viram ali Elias em cima do monte. E justamente a nuvem de Deus vem até ali, vem até eles, e todos os discípulos ouvem, ouçam ao meu filho, este é meu filho a quem eu amo, ouçam. E aí simplesmente todos caem no chão ali, diante da presença do Senhor. Os 3 discípulos, os 3 ficaram calados, os 3 se calaram, não falaram disso até Jesus ressuscitar. Por quê? Porque eles não tinham essa facilidade de proclamar tão quanto Maria tinha. Tão quanto as mulheres têm. Então, assim, Jesus deixou muito claro. Eu estabeleço o papel para cada um. E eu tenho um cuidado com cada um. E justamente foi por isso que Jesus escolheu Maria Madalena para poder proclamar a ressurreição dele. Para poder proclamar a volta dele. Para poder proclamar a ascensão ao Pai. Glória a Deus. A importância do testemunho feminino. Juízes capítulo 4, versículo 4 a 9. Débora, profetiza, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. E aí você vê que coisa linda. Deus, ele sempre cuidou das mulheres. Deus, ele sempre protegeu as mulheres. Deus, ele sempre deu direito para as mulheres. Hoje, século 21, que é falado em direito das mulheres. Mas Deus já faz isso há mais de 6.000 anos. Há mais de 6.000 anos Deus cuida do direito da mulher. Deus cuida do direito do órfão. Deus cuida do direito da viúva. Débora, profetiza, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. E aí você vê, naquela época não tinha homem. Naquela época esse cargo de liderar Israel, que devia ser um cargo masculino, porque Deus falou, olha, eu colocarei um homem para poder guiar vocês, assim como foi Abraão, assim como foi Moisés, assim como foi Abraão, Isaac, Jacó. Eu vou colocar um cabeça, um homem para poder liderar vocês. Naquele momento não tinha homem. O que é que Deus fez? Eu sou todo poderoso. Foi lá e colocou uma mulher. Mulher de Deus, mulher firme, mulher retada, mulher abençoada. Gente, só abrindo um parêntese, retada aqui, é uma pessoa abençoada, é uma pessoa de Deus, uma pessoa firme, uma pessoa abençoada. Não é, no meu contexto, na minha cultura, não é xingamento não, não é uma palavra de baixo calão não, pelo contrário. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época, uma mulher abençoadíssima. 2 Reis, capítulo 22, versículo 14, o sacerdote Ilquias foram falar com eles foram falar com a profetisa Ulda.
E justamente essa profetisa Hulda era cheia de Deus. Os sacerdotes, ele foi falar com essa profetisa para ver o que Deus tinha ali para Israel. Joel, capítulo 2, versículo 28. Derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Sobre todos os povos. Derramarei o meu espírito sobre todos os povos. E os seus filhos e as suas filhas profetizarão. E Deus deixa muito claro isso. Sobre todos os povos. E os seus filhos homens e as suas filhas profetizarão. Ou seja, Deus não tem... Deus ele usa o que ele quer, da forma que ele quer, do jeito que ele quer. Deus não se aperta com coisas que o ser humano se aperta. Deus ele olha, homem e mulher, a mesma coisa. Ambos carecem da graça de Deus. Claro que ambos vão ter dificuldade com determinadas coisas e vão ter facilidade com outras. Mas ambos são usados por Deus. O Antigo Testamento já mostra mulheres como portadoras da mensagem do Senhor. Maria Madalena como primeira testemunha da ressurreição. Cumpre e amplia esse papel profético. E aí a gente tem que correr muito por causa do horário, mas é o seguinte, o anúncio das grandes obras do Senhor. Salmos capítulo 26, versículo 2, diz assim, cantem ao Senhor, bendiga o teu santo nome. Cada dia proclame a sua salvação. Anunciem suas glórias entre as nações, seus feitos maravilhosos entre os povos. E aí você vê, Deus nos chama para proclamar, Deus nos chama para anunciar, Deus nos chama para trazer, Deus nos chama para espalhar o nome dele. Isaías capítulo 52, versículo 7. Como são belos pés, como são belos nos montes, os pés daquele que anuncia as boas novas. Gente, que coisa linda. É Deus deixando claro, olha, o evangelho é para você, chegou em você, pronto, é para o próximo agora, continua. Conta, passa, manda para frente. E, inclusive, abrindo meu coração para você, eu só posso fazer o que eu estou fazendo aqui agora. Eu não posso chegar aí e curtir. Eu não posso chegar aí e me inscrever aqui no canal. Eu não posso fazer isso. Isso é uma coisa que cabe a você, não a mim. Então, por favor, seja útil para o reino do Senhor. Seja útil para Jesus. Curte aqui para chegar em mais gente. E me diz o que você achou desse formato de vídeo aqui. No caso, né, aparecendo aqui o texto do Senhor, né? Como são belos nos montes os pés daquele que anuncia as boas novas, que proclamam a paz, que trazem as boas notícias, ou seja, o evangelho, que proclamam a salvação do Senhor. Que coisa linda. Maria Madalena cumpre o chamado de anunciar as maravilhas do Senhor, proclamando a maior delas, a ressurreição de Cristo Jesus. E essa foi a live de hoje, para honra e glória do nosso Senhor Cristo. A live não, né? Esse foi o capítulo de hoje. É o hábito, né? Para honra e glória do nosso Senhor Cristo. Esse foi o capítulo de hoje. E se você chegou até aqui, curte aqui para chegar em mais gente, para honra e glória do nosso Senhor Cristo. Bota aqui no comentário o que é que você achou de ser desse jeito, de ter aqui, né? O texto aqui direitinho, para, né? Se Deus quiser, você ir acompanhando. E me diz aí o que é que você achou desse novo formato. E é isso. Próxima live, ou melhor, próximo capítulo, se Deus quiser, vai ser Jesus aparece aos discípulos, João capítulo 20. E realmente vai ser maravilhoso, vai ser um momento totalmente único, onde os discípulos, só depois de Maria ver e anunciar, aí os discípulos vão também ver e vão crer, né? Claro que eles criam em Maria, claro que eles criam no relato de Maria, mas agora, assim, eles estão ali diante de Jesus. Então, assim, isso é fantástico. É justamente Deus mostrando, olha, eu faço questão de cuidar do meu povo. Eu faço questão de cuidar dos meus. Eu faço questão absoluta de mostrar que eu os amo. E a mensagem é essa. Até curte aqui para chegar em mais gente, em nome de Cristo Jesus. Se inscreve para você receber a notificação do próximo capítulo, que é Jesus aparece aos discípulos, João capítulo 20. E é isso. Muito obrigado por ter chegado, ter comentado alguma coisa aqui. E let's bora que Deus é bom, que importa. Tamo junto, em nome de Cristo Jesus. Amém.